Olá para você que está ligado na programação da Rádio Defensoria. Está começando mais um podcast Entrevistas DPE e hoje o nosso assunto é para falar sobre os combates aos focos de calor, ao incêndio também aqui no nosso estado de Roraima nesse período de seca, que é o mês de janeiro e consequentemente os próximos meses também. E sobre esse assunto, né, sobre esse tema, quem está aqui comigo para explicar e para conversar é o Major Rodrigo Maciel, que é gerente de Proteção e Defesa Civil do Corpo de Bombeiros de Roraima. Seja muito bem-vindo e obrigada por ter aceitado o convite. Obrigado, a honra é a minha. Vamos começar então explicando sobre o trabalho mesmo, né? O Corpo de Bombeiros, juntamente com outras instituições, Defesa Civil, tem um cronograma aí de trabalho, tem uma operação mesmo já em funcionamento. Isso, a gente faz um monitoramento diário, né? Mas o governo do estado startou, né? Iniciou a Operação Verão Sem Fogo desde o final do ano passado, no qual consiste numa ação integrada de diversos órgãos, não só do governo estadual, mas a gente conta também com o apoio de órgãos do governo federal e dos municípios, para que a gente possa, em conjunto, prestar um melhor atendimento à população, né, frente a esse período de estiagem, que é sempre um período crítico aqui no nosso estado. Como é que você compara o ano de 2020, agora já janeiro de 2025, com o ano passado? Assim, é um período de estiagem, não deixa de ter, né, não está tão rigoroso quanto o ano passado, mas a gente continua no período de estiagem, né? Então, nós temos algumas ações, nós temos um número de focos ativos, né, registrado pelo INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, né? Nesse mês de janeiro, até o momento, nós estamos com 343. A média nos últimos 25 anos foi um pouco acima de 350, ou seja, a gente tem ainda uns 9, 10 dias para acabar o mês. Vamos superar essa média, né? Não tanto, mas a gente vai superar um pouquinho. Isso caracteriza esse período de estiagem que estamos vivendo. A exemplo da própria precipitação. Nós temos registrado pelo INMET, Instituto Nacional de Meteorologia, desde outubro do ano passado, precipitações, chuvas abaixo da normal climatológica, abaixo da média prevista para aquele mês, com exceção de novembro, né? Novembro deu um número observado maior do que a média, mas um parênteses aqui, vamos botar em números. Né? Em novembro, a média é em torno de 60 milímetros, 50 e poucos milímetros, 60 milímetros, e choveu 160 milímetros, 150 milímetros em média, sendo que em apenas um único dia foi registrado 128. Ou seja, essa água que choveu em apenas um dia e não foi distribuída durante o resto do mês, termina ficando com a situação fique crítica também, já que o restante do mês não recebeu a quantidade de água necessária, o lençol freático absorveu e aí a vegetação seca no resto dos dias com calor, né? Sol, vegetação seca, então a gente tem esse parâmetro de poucas chuvas registradas desde outubro, bem dizer, né? Desde outubro do ano passado, e em janeiro não foi registrado nada, a exemplo da nossa capital aqui, em Boa Vista, não foi registrado chuva nenhuma. Isso faz com que a vegetação fique mais seca, que os rios e igarapés, nossos recursos hídricos, baixem de nível, né? A umidade relativa do ar baixa, a temperatura alta. Todo esse conjunto cria um cenário ideal para a propagação de incêndios florestais. Então, aquele fogo que inicia, pega e pode tomar proporções grandes rapidamente. Essa é a nossa preocupação. Agora você falou uma coisa que eu não tinha nem reparado, que não tinha chovido, né? Passou já 21 dias do ano e eu não senti muita falta de chuva. Mas acho que é porque a gente fica muito tempo também trabalhando internamente, a gente não percebe tanto. Mas, de forma geral, isso prejudica muito, né? O meio ambiente, prejudica essa questão da seca. A gente vive mais um ano de El Niño. Na verdade, El Niño não foi caracterizado este ano. Tá? O que os meteorologistas chamam de no período de normalidade. Não caracterizou... Não é nem Laninha e nem El Niño. Nem El Niño, exato. Só que esse período de normalidade, para o nosso estado, nesse período, é um período de estiagem. É um período que, naturalmente e historicamente, é pouca chuva. Por exemplo, janeiro é para cair 20 e poucos milímetros no mês todo, aqui em Boa Vista. É muito pouca água. Mesmo dentro da normalidade, o normal é pouca água para o período. Né? E como
esse ano não choveu nada, é pior ainda. Então, a gente já espera, mesmo estando em normalidade, a gente já espera que esse período seja um período com poucas chuvas, né? Então, com poucas chuvas, leva-se a vegetação mais seca e, fatalmente, eclode os incêndios florestais. E o nível do rio também cai, né? Cai Como é que está bastante. hoje, por exemplo, o nível do Rio Branco? Hoje está em 39 centímetros, está um nível do rio baixo, né? Aqui na estação de Boa Vista, pela ANA, Agência Nacional de Água, está um nível baixo, está mais baixo, inclusive, que o ano passado, né? Que a gente teve das maiores estiagens que tivemos. Ano passado, a gente registrou o maior número de focos ativos pelo INPE nos últimos 25 anos. O ano passado foi recorde em tudo, né? Tanto é que nós ficamos debaixo de fumaça aqui na capital. Exato. Então, esse ano a gente não está tão crítico quanto ano passado, mas há sempre uma preocupação, tanto que a gente, desde o final do ano passado, já está com essa ação conjunta com diversos órgãos do Estado, e a gente sabe que esse período sempre tem essa preocupação, porque, fatalmente, por estar em estiagem, poucas chuvas, os incêndios florestais se alastram mais rapidamente. Então, a gente já faz um monitoramento diário. Então, tem esse monitoramento diário, verifica as localidades que estão apresentando maior demanda e aí a gente consegue ter uma melhor tomada de decisão para poder atender a população, né? A exemplo das nossas ações com as nossas bases temporárias, né? Então, dentro dessa operação Verão Seguro, o Corpo de Bombeiros monta uns postos temporários onde militares com veículos, equipamentos, ficam lá de prontidão 24 horas por dia, para que, havendo necessidade, eles já vão estar mais rápido e conseguir um melhor tempo-resposta para atender a população, né? Além de ações preventivas. Quando não são chamados para atuar, a gente sempre faz ações preventivas. Orientação a produtores rurais, orientação à população, tirar um pouco a vegetação de, exemplo, pontes de madeira, né? A vegetação cresce durante o inverno, chega próximo das pontes de madeira. Dá uma limpada ali, né? E aí com os incêndios, se chegar incêndio próximo, através daquela material, carga de incêndio, né? A vegetação pode chegar à ponte, e aí tem uma destruição de patrimônio público. Vai, em algumas localidades, pode chegar a isolar algumas comunidades e impossibilita o escoamento da produção. Então, dentro desses vários danos aí, a gente tenta também evitar eles com ações, né, relativamente simples, que são limpeza dessa vegetação próxima à ponte, entre outras ações preventivas. Durante a sua fala agora, já me surgiram diversas perguntas aqui, tem muitos... Porque, assim, a atuação do Corpo de Bombeiros, Defesa Civil, juntamente com outros órgãos, ela é macro, né? E, digamos, a ação completa, é um guarda-chuva, né? Operação Verão Sem Fogo. Mas aí a gente vai entrando nas micros necessidades da população, que é que você falou da questão da água, da questão mesmo ali da escoamento de produção, do isolamento das comunidades. Por exemplo, hoje a água. Quais são as ações também que vocês fazem em relação para garantir com que a população não fique sem água potável, mesmo para consumir ali, né? Para se alimentar, para fazer comida, para tomar um banho. A gente já está fazendo um levantamento em algumas comunidades que estão mais críticas, localidades, né, que estão mais críticos. E a gente já está fazendo esse levantamento. E esse tipo de ação é em conjunto com a CAER, que é o órgão responsável pelo fornecimento e abastecimento de água. E a gente já está verificando qual o planejamento para se atuar, caso venha realmente a faltar água em algumas comunidades, no que a gente consiga monitorar e dar uma resposta. E falando ainda em comunidades, agora eu cito especificamente as comunidades mais afastadas, né? Digo, comunidades indígenas, os quilombolas também, a população que trabalha, os produtores rurais, agricultores, né, também. Como é que vocês também dão suporte, né, a essas localidades mais distantes mesmo da capital? Como é que faz também para proteger essas pessoas? A gente está com 10 bases temporárias, que nós chamamos de bases avançadas, nos municípios que não são cobertos anualmente, né, ordinariamente, pelo Corpo de Bombeiros, né? Então, nós temos 10 bases, 10 guarnições específicas para
combate a incêndios florestais em municípios tais como Bonfim, Cantá, Alto Alegre, o sul do estado ali, Caroé, Baliza, Iracema, Bucajaí, Amajari, esses municípios que não possuem companhia de corpo bombeiro, a gente já mantém essa guarnição 24 horas para que possa atender a população, né? E além dos serviços preventivos que a gente falou. Então, além desse serviço preventivo e da atenção à população, aquelas guarnições dão feedback para a gente, diariamente, de como é que está a situação. Sendo identificado, a exemplo que a gente comentou agora, falta de água potável em algumas comunidades, vai ser feito um relatório, a gente já leva ao conhecimento da CAE e a gente já faz uma ação conjunta para prestar o atendimento a essa população. Só para destacar aqui para a população, até antes da gente iniciar a entrevista, né, eu perguntei dele sobre os municípios que têm já a instalação oficial do Corpo de Bombeiros, e aí eu chutei aqui na minha cabeça pelo que eu lembrava, faltou só Caracaraí. Então é Rorainópolis, Caracaraí, Pacaraima e Boa Vista. Boa Vista, esses são os 4 que nós temos companhias. O restante são as guarnições ali que vocês montam, que ficam em monitoramento mesmo. Isso, aí esse daí são, para esse período crítico de estiagem, a gente se preocupa em disponibilizar militares nesses locais, aí é claro, uma parceria geralmente com prefeituras, que a gente consegue um prédio que a prefeitura cede, a gente monta nosso pessoal temporariamente ali para dar esse suporte à população mais rapidamente. Em relação a esse cuidado mesmo educativo, né, que vocês dão à população, tem a preparação também da defesa civil, que eu digo... sumiu o nome agora da minha cabeça, mas é a população que vocês preparam ali para serem agentes mesmo ali de combate ao fogo, que é a população que sabe, inclusive, o caminho ali dentro de um lavrado, de uma estrada, de uma vicinal. Como é que funciona isso? Nós temos... feito, inclusive está no planejamento para 2025, novos cursos de formação de brigadistas. Isso, brigadistas, essa era a palavra. Então, a gente já foi feito isso em anos anteriores. Houve, no ano passado, a contratação deles, então o governo do estado contratou. Hoje nós estamos com 217 brigadistas contratados em todos os municípios do estado, no qual eles atuam em conjunto com o Corpo Bombeiro. Então, é a população da região que já conhece a localidade e a gente já utiliza essa expertise, né, que eles já vivem lá, para poder auxiliar também, né, a atuação. Aí, com isso, a gente consegue ter tanto a capacitação da população, né, que já teve pessoas, não só os brigadistas que foram contratados, mas foram muitos capacitados ao longo, desde 2018, se não me falha a memória, foram em torno de 3.000 pessoas capacitadas por nós, da população, e no qual esse pessoal, que mesmo não estando contratado, está, ou sendo produtor rural, está cuidando do seu negócio, do seu bem, da sua casa, e já tem uma capacitação técnica de saber o que fazer, o que não fazer para se prevenir. Então, isso é importante a gente frisar, que é uma capacitação para a população que eles utilizam não só no serviço de brigadista, mas podem utilizar para o seu dia a dia, caso eles atuem nessa área, né, trabalhem nessa área, e pode utilizar esse conhecimento adquirido. Principalmente forem agricultores rurais, né, produtores rurais, porque assim, existe um calendário de queimadas também estabelecido pela FEMAR, e vocês fazem esse controle também, juntamente com as outras instituições, e é importante orientar justamente a população não até a fogo, porque assim, até já entrevistei outros especialistas e o fogo não surge do nada, né? Não tem, assim... É muito remoto o fogo, assim, começar por conta de um raio, por exemplo. Normalmente é uma ação humana que dá início a esses grandes incêndios florestais. Como é que funciona esse trabalho também com esses produtores para conscientizar sobre o controle das queimadas? Quando a gente já conversa com eles, faz esse trabalho de prevenção, a gente já cita, né, já toca nesse assunto, explicando que a queimada sem autorização é crime, né, e que a FEMAR, que é uma parceira nossa, está junto com a gente nessa operação, emite essa licença, né, e essa autorização de queima. Então, a prefeitura, o produtor tem que procurar a FEMAR
para se regularizar direitinho, e aí não tem problema. E aí, nesse tipo de caso, ele estando regular, pode solicitar apoio também das nossas guarnições próximas, que o pessoal já vai auxiliar também. É uma segurança a mais, né, para a população, de diminuir bastante o risco, né, daquele fogo controlado, queima controlada, Só virar um incêndio. Mesmo, Exato, né? virar um incêndio. Então, uma segurança a mais, né, o pessoal buscar a FEMAR, regularizar direitinho, respeitar o calendário de queima e aí efetuar com toda a segurança, né, tanto para você quanto para os vizinhos, né? A gente sabe que quando uma queima controlada foge do controle, vira um incêndio, os primeiros a serem afetados são os vizinhos. E falando sobre queimadas, não é um problema específico do estado de Roraima, não é um problema específico do Brasil. Anos anteriores a gente viu aí o Canadá ser completamente incendiado ali, cidades inteiras, agora foi Los Angeles, né? Isso. Então, assim, é uma questão de aquecimento global mesmo, de problema climático em toda parte do mundo, né? A gente sabe que são cenários, né? Então, como eu falei aqui, tendo uma pouca chuva, vegetação seca, a umidade relativa do ar baixa, o calor está aí, né? A temperatura alta, isso aí converge para um cenário ideal para que os incêndios se propaguem. É exemplo que a gente viu está vendo nos Estados Unidos agora. No Brasil, nós temos o período de estiagem no Brasil fica mais restrito a essa nossa região aqui de Roraima, né? A gente pega Roraima, pega ali a Amapá um pouco também nesse mesmo período. No restante do Brasil, esse período não está tendo um período de estiagem, já é problema com chuvas. É intercalado, né? É intercalado, a gente aqui fica um pouco fora de rota do restante do Brasil nesse sentido, né? O que deixa o nosso estado na atenção nacional, né? Exemplo que é registrado hoje, sai diariamente, né, pelo INPE, os 10 municípios do Brasil com mais focos ativos registrados pelos satélites do INPE. Né? Hoje, pegando janeiro de 2025, né, do dia 1º até o dia 21, dos 10 municípios que mais têm focos registrados pelo INPE, 7 são aqui de Roraima. Então, isso mostra como o período de estiagem é mais voltado para essa nossa região, falando, é claro, para esse período de janeiro, né, janeiro, fevereiro, mas mostra também como a gente sofre e é impactado, Roraima é impactado por esse período de estiagem, mesmo não sendo um período tão crítico como nós vivenciamos ano passado. Né? Então, isso é uma preocupação que, mesmo não sendo tão crítico como ano passado, a gente tem um alertazinho e a gente trabalha em cima disso. Só para explicar, né? Enquanto tá fazendo sol e seca aqui, no restante do país tá chovendo, tanto é que a gente viu agora desastres também causados pelas chuvas em Santa Catarina, em Florianópolis. E quando começa a seca, né, no restante do país, é que começa a chuva. Justamente por conta do nosso posicionamento no planeta Terra mesmo. Nós estamos em cima da linha do Equador. Isso, aí nós temos também a influência das zonas de convergência, né? Que nós somos regidos aqui no estado, sofremos a influência da zona de convergência intertropical, ZCIT, que realmente pega só a gente ali, parte do Amapá, enquanto o resto do Brasil pega a influência da zona de convergência do Atlântico Sul. Né? Então, esses tipos de zona de convergência regem como é que fica a questão do clima. Então, isso aí influencia demais o porquê que a gente está no período de estiagem agora e o restante do Brasil não. Então, Mas eu acho até bom isso, e você até citou, porque aí a atenção do Brasil, por exemplo, se precisar de urgência, tem profissionais disponíveis para nos atender também aqui e vice-versa, né? Isso. Por exemplo, ano passado, acho que foi mais ou menos em setembro, de agosto para outubro, foram as queimadas lá em São Paulo. E aí ganhou até repercussão nacional. Na época eu até fiquei assim, mas por que ganha repercussão nacional em São Paulo e Roraima demora a ganhar repercussão, né? Nosso estado, aliás, a nossa região amazônica como toda, né, demora a chegar a informação lá dos grandes canais de mídia do país. Mas, independente disso, a ação dos profissionais do Corpo de Bombeiros, Defesa Civil, prefeituras, Estado, continuam funcionando e acontecendo. Mas, assim, mesmo diante de tudo isso,
que você considera desafiador hoje ainda, né, para o Corpo de Bombeiros de Roraima, no monitoramento, no controle, né, nesse combate a esses incêndios? Na verdade, assim, o que é sempre desafiador para a gente é o nosso estado como um todo. É um estado grande, é um estado com quase 225 mil quilômetros quadrados, né? E a gente conseguir dar conta de 225 mil quilômetros quadrados e tentar estar presente em cada cantinho do estado é sempre um desafio. Isso aí eu digo não só na questão dos incêndios florestais, mas quando a gente que é defesa civil lida com desastre, né? Então, no período de chuva também, então o grande desafio realmente é a logística, a né? logística, que não é uma logística fácil da gente conseguir estar presente em todos os cantos do estado. E principalmente acho que nas comunidades também indígenas. Aí a gente tem, né? Na verdade, a gente sempre teve um acesso e uma conversa muito boa com as comunidades indígenas também, né? Tanto que, como eu falei, os brigadistas estão presentes em todos os municípios, ou seja, mesmo municípios que são áreas indígenas, como o Iramutã, que é praticamente 100% Normandia, a gente tem brigada lá e o pessoal consegue fazer a atuação sem maiores dificuldades lá. Né? O desafio realmente é a questão da logística para estar lá. A gente consegue vencer, né? Mas não é tão fácil. Justamente para adentrar, por isso que tem que sempre ter, aliás, preparar inclusive os indígenas, né, como brigadistas também, acredito que tenha. Tem, eles são da região, então no Iramutã, a maioria da brigada é de quem mora lá, então já são da região. Né? Normandia também, então cada município desse, a gente tem brigadistas em cada município e cada um é pessoal da região. Então onde é região indígena, tem indígenas, então com isso aí facilita bastante. De acordo com o que vocês têm monitorado com esses institutos de pesquisa, né, o INPE, por exemplo, como é que já está sendo feito esse plano para os próximos meses? Quais as projeções? Acredita que vai aumentar esses focos de incêndio no nosso estado? O nosso período crítico, historicamente, é fevereiro. Né? Então, a gente já se programa para isso. A gente tem 10 bases avançadas hoje. A programação para iniciar fevereiro é aumentar esse número. Então, a gente vai aumentar esse número de bases avançadas para poder cobrir uma área maior e estar presente em mais locais. Né? Então, a gente já se programa para isso, já se programa com mais equipamentos também. A gente já está verificando isso aí para já iniciar fevereiro, que a gente sabe que é o mês mais crítico, historicamente falando. Então, a gente já começa a se preparar e já para poder não deixar a população desassistida. Falando em ser crítico o mês de fevereiro, como é que foi o ano passado, né? Você sabe, lembrei o número de focos de incêndio. Em fevereiro, o ano passado foi o ano que, para o mês de fevereiro, mais teve focos de incêndio ativo registrados pelo INPE. Né? Foram 2.057 focos no ano passado. Foi o ano que registrou em fevereiro o máximo para aquele período, nos últimos 25 anos, que é onde o INPE tem feito monitoramento. Né? Então, o mês de fevereiro do ano passado foi o mais crítico, foi o ano que mais teve focos da história. Aí se estendeu um pouquinho para março também, né? Eu lembro que eu tenho uma imagem ainda que é chocante na minha cabeça até hoje, que a gente estava chegando, eu tinha ido trabalhar em outro município, nós estávamos passando ali por Mucajaí, e o Corpo de Bombeiros tinha interditado a BR-174, justamente porque o fogo estava a fumaça estava pegando a via pública, né? Na fumaça não, o fogo. O fogo. O fogo estava bem rente já, a BR-174. E eles interditaram, né? Mas não tinha passado para o outro lado ainda, estava só de um lado da BR. Só que a gente chegou bem na hora que eu vi o fogo pulando. Eu vi exatamente o fogo voando assim para o outro lado, e aí começou o fogo do outro lado da BR também. Então, assim, tivemos que esperar um tempo, aí eles conseguiram ali controlar um pouco o fogo, né, ao lado da BR, e aí tivemos que esperar a fumaça também diminuir um pouco para depois passar. Então, assim, demoramos um pouquinho ali, algumas horas, mas assim, a gente viu presencialmente ali, eu vi presencialmente o fogo pulando e a atuação do Corpo de Bombeiros ali tentando controlar aquela situação. Era Mucajaí, já chegando quase, acho que chegando em Mucajaí antes de chegar na parte urbana mesmo, né? E depois para Boa Vista. Então, é desse jeito que funciona o trabalho do Corpo de Bombeiros nesse período.
A gente está presente, tenta utilizar alguns meios como aceros, né, aceros naturais que a gente pode contar como estradas, por exemplo, só que a gente não pode confiar 100% neles, né? Por exemplo, uma BR larga e mesmo assim o fogo passou. Isso aí não é tão raro, infelizmente, né? A gente já vivenciou isso aí há alguns anos e a gente já sabe que a gente não pode contar com esse tipo de ajuda. Claro que ajuda, mas a gente não pode contar com isso aí com certeza de que vamos controlar por conta daquilo. O vento contribui muito também para esse alastramento, né? Horário que o fogo está, o que aí vai influenciar na temperatura mais alta, o vento, e tem diversos fatores que a gente leva em consideração para escolher uma melhor técnica de combate, né? Então a gente consegue analisar esses fatores e decidir qual a melhor técnica de combate para atuação. Mas hoje o Corpo de Bombeiros está equipado para atuar em relação a isso, com carros, com barcos, né? Outros equipamentos também de proteção, até o próprio bombeiro, o militar mesmo, o bombeiro militar? Isso, a gente tem... nossos militares passam por treinamentos, né, regularmente. Então a gente tem feito, nós temos uma diretoria específica para isso, que é a diretoria de ensino e instrução, que ela faz... tem já um calendário previsto de treinamentos contínuos, né? Então, não só voltados para incêndios florestais, mas diversas outras áreas de salvamento terrestre, salvamento à altura. Então, a gente está sempre se passando por uma capacitação constante, né? Até porque, de vez, fatalmente, né, vai surgindo novas técnicas, né? Às vezes de órgãos internacionais, novas técnicas, e a gente tem que estar atualizado para poder prestar esse atendimento mais coerente e, é claro, a gente lida com vidas, salvar vidas sempre, né? Então, com isso aí a gente tem sempre uma capacitação do Corpo de Bombeiros. Ano passado a gente conseguiu uma aquisição boa de equipamentos, né? Equipamentos novos, inclusive equipamentos que nós não tínhamos em anos anteriores, a exemplo de sopradores que a gente está utilizando e está dando um... O que é esse soprador? vencimento. É um equipamento que ele... É como o nome fala, ele tem um motor, né? Fica pendurado por meio de alça, exato. E ele vai justamente pegar o ar e jogar um jato de ar. Ele é utilizado em vegetações mais rasteiras, né? Que é a exemplo do nosso lavrado, a gente consegue dar um vencimento bom com ele, que ele vai retirar aquele oxigênio, através do vento, retirar o oxigênio e com isso extingue o fogo. Esse é o tipo de atuação que a gente faz com ele. Que legal, né? Porque aí é ciência, viu? Aí é ciência, porque o oxigênio aliás, o fogo só atua onde tem oxigênio para ele crescer ali. Em relação mesmo a esse trabalho de vocês, eu acredito que você também já teve experiência prática, né, de estar ali combatendo fogo. Me conta, tem algum momento marcante também em que você conseguiu controlar ali com a equipe, pôde salvar e receber esse retorno também da população de agradecimento? Tem vários. Eu sou bombeiro há 20 anos, a gente já participou de algumas, né? Alguns dias, viu? Não tenho como eu especificar um fato isolado, mas a gente já conseguiu ver e conseguiu ajudar algumas pessoas e proteger, né? Até porque quando a gente trabalha com incêndio florestal, e especificamente a gente consegue salvar uma produção, daquela produção que o cidadão tira seu sustento para alimentar sua família. Então é muito gratificante você, mesmo com as adversidades, mesmo você estando cansado, suor pingando no olho e você cansado, destruído, você dando aquele gás a mais para proteger aquela propriedade, proteger aquela produção. Um bananal, um milharal. O que for da produção, porque a gente sabe que é daqui dali que o cidadão vai tirar o sustento da sua família. É muito gratificante, né? E além disso aí tem outros fatores, né? A gente nem só de flores também vive, a gente também já tem algumas situações que a gente já foi recebido com uma certa resistência. Mesmo assim, a gente fez o trabalho, mostrou como é que o trabalho é feito
e ao final a população abre aquele sorriso e diz, rapaz, eu não sabia que era desse jeito, muito obrigado. Isso é muito gratificante. Que resistência é essa, né? Por que essa resistência? O que você acredita que leva? Cultura. Cultura, né? Aquela cultura, vamos falar, já que a gente está falando de fogo, vou dar um exemplo de fogo, da cultura de que o cara queria tocar fogo 11 horas da manhã, meio-dia. E a gente foi lá, explicou. Para preparar um terreno para plantio. Exato. Aí a gente chegou, olha, não é, já estava tudo regularizado, a gente chegou, olha, não é esse o horário ideal. Vamos fazer isso a partir das 4 da tarde, que a temperatura, também... porque a temperatura está mais alta. E nesse horário, né, 1 a 2 horas, o vento também muda, em algumas regiões muda. Então, não é um horário bom para se fazer esse trabalho, né, fazer uma queima controlada. Então, você faz isso no horário mais próximo do final da tarde, a temperatura está mais baixa, o vento não está mudando tanto, então você consegue ter um controle maior. Né? E aí a gente fez esse controle, o rapaz não gostou porque aprendeu com o pai dele que o horário era meio-dia, e a gente fez. Ele viu que o resultado foi bem mais proveitoso, bem mais proveitoso mesmo, do que se ele tivesse feito mais cedo, que o fogo ia passar mais rápido, não ia fazer o serviço que era para ser feito. E ele queimando com mais lentidão, ele faz o serviço. O cara, mais tarde, a gente foi recebido com um sorrisão e conseguimos a parte educativa, né, mudar um pouco a mentalidade para uma ação mais preventiva, mais segura. Né? Então, é aí que a gente vê na prática a atuação educativa. A gente né? tem várias vertentes, mas todas eu só consigo me lembrar todas com bastante carinho. Né? Porque o nosso trabalho é prestar atendimento à população, salvar bens, patrimônios e vidas, e a gente perceber depois o sorriso não tem preço. Então, diante de toda a sua experiência, né? 20 anos que você falou de Corpo de Bombeiros? 20 anos. Uns dias, né? Tem alguns dias ali. Mas, assim, o que você espera mesmo de 2025 enquanto a isso é realmente reduzir esses danos e proteger a população do estado? A gente está trabalhando, já tem um planejamento em cima do histórico e do monitoramento que a gente faz. Então, esse ano, a exemplo do ano passado, cada ano a gente está melhorando cada vez mais. Né? Então, esse ano nós trabalhamos com um monitoramento e um feedback das equipes desde o ano passado, na verdade, desde 2024, 2023, 2024, em plataforma web. Ou seja, a equipe terminou de fazer o combate, chegou à noite na base, em vez de tomar um banho e dar uma descansada, não. Preenche-se o relatório em ambiente web naquela hora e a gente já fica sabendo aqui na central como é que foi feito. Então, a gente já tem um feedback em tempo quase real de como é que foi feita a atuação e aí a gente sabe se podia melhorar, o que é que se pode melhorar, a equipe está dando conta, se não está dando conta, a gente tem que mandar reforço e a gente consegue ter essa tomada de decisão bem mais rápida. Então, cada ano a gente está conseguindo recursos, melhorando nosso atendimento, melhorando nosso monitoramento, a tecnologia melhora para que a gente possa utilizar, a exemplo dos tipos de satélite, então a gente consegue uma precisão maior. Então, todo ano a gente tem uma coisinha a mais, um negocinho que a gente soma, adere para que possa melhorar a nossa atuação e a gente ter uma tomada de decisão mais assertiva para poder responder à população. E falando em decisões assertivas, a contribuição da população também significa muito, né? Como é que os moradores do estado de Roraima, tanto capital quanto interior, podem acionar o Corpo de Bombeiros em qualquer emergência? Claro, a gente sempre conta com o apoio da população, né? Eu sempre falo, a prevenção sempre é o melhor caminho. Se você quer evitar danos, prejuízos, a prevenção sempre é o melhor caminho. Então, para a população que precisa que utilize isso aí, se puder não utilizar o uso do fogo, não utilize, né? E se for utilizar, procura estar regularizado, procura a FEMAR, pega autorização. Na própria autorização tem algumas orientações.
seguir à risca as orientações, né, com relação a acero, com relação à maneira que você vai utilizar. E, caso seja preciso, a população tem 193 e 199, são os telefones do Corpo Bombeiro e da Defesa Civil, 24 horas por dia. E nós temos também o Disque Queimadas, que é um WhatsApp. Então, o pessoal que não tem a cobertura de telefonia, né, mas tem sua antena de celular no interior, consegue via WhatsApp entrar em contato com a gente. Esse número fica na central, 24 horas, entra em contato com a gente, manda, e aí o WhatsApp é a vantagem, manda a localização que vai bater em cima, né? A gente consegue dar essa resposta através desse mês, né? Mais rápido. Só para tirar dúvida aqui, eu acabei de abrir aqui o Google, digitei aqui Disque Queimadas no estado de Roraima, só para a gente ter certeza desse telefone, é o 984065439? Esse mesmo. Pronto, então já anota aí, você que está nos ouvindo, o WhatsApp é o Disque Queimadas, né? Disque Queimadas. Qualquer coisa você ficar sabendo aí de alguma irregularidade, eu tiver perdido o controle mesmo da queimada, manda um WhatsApp. Todo lugar agora tem aí internet, Starlink aí, né? Então, manda um WhatsApp no 984065439. Esse é o telefone, além do 193, que é o do Corpo de Bombeiro, e o 199, Defesa Civil. Isso. E aí a população ajuda, né? Isso aí, só de manter a gente informado, se alguém passar e ver pro nosso período, né, um fogo no início e avisar, né, quanto mais antes a gente chegar, e quanto mais antes a gente ficar sabendo, mais rápido a gente consegue chegar e evitar danos. Eu queria agradecer a sua participação, né? Ter nos contado aqui algumas histórias também, explicado como é que funciona o trabalho da Defesa Civil do Corpo de Bombeiros de Roraima, e parabenizar o trabalho de vocês mesmo, assim, como bombeiros, né? Como atuando aí na defesa realmente do estado de Roraima, garantindo a segurança contra as queimadas para a população, né? Que acho que a prioridade é resguardar vidas. Então, mais uma vez, parabéns a todo o Corpo de Bombeiros de Roraima, a Defesa Civil e a todos que trabalham nessa operação, né, do Verão Seguro e no combate ao fogo. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. Participar desse momento aqui de explicação. Exato. Poder contribuir, né? Um pouquinho. Então é isso. Muito obrigada mais uma vez, parabéns e muito sucesso, que não tenha fogo esse ano, viu? Tanto fogo quanto ano passado e muito menos fumaça. Então é isso, a gente vai encerrando assim mais um podcast Entrevistas DPE, e eu te agradeço por ter nos acompanhado até aqui. Te lembro que você pode ouvir essa e outras entrevistas acessando os canais oficiais da Defensoria Pública de Roraima, no Deezer, no Spotify e também no YouTube. Muito obrigada pela sua companhia e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau!